Olá, pessoal. Meu nome é Adão. Eu faço parte do corpo de contadores da empresa Econtap, empresa de contabilidade pública que presta serviço de assessoria contábil para o município de Centro-Sé. Em virtude da pandemia do coronavírus, a audiência pública ela vai ser apresentada via plataforma digital. Eu vou abrir aqui os slides agora para a gente dar início. Pois bem, a audiência pública do segundo quadrimestre de 2020, o intuito dessa audiência é apresentar a avaliação e o cumprimento das metas fiscais. Está lá previsto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Essa audiência pública a gente vai abordar os seguintes tópicos, que é a despesa e receita, receita corrente líquida, despesa com pessoal, duodécimo, despesa com saúde, despesa com Fundeb, despesa com educação, resultado primário, dívida consolidada e resultado nominal. Então, a lei de responsabilidade, como eu havia dito no slide anterior, lá no artigo 9º, parágrafo 4º, está descrito que até o final dos meses de fevereiro, maio e setembro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública. Então, iniciamos falando sobre a execução da despesa. O total de despesa que foi projetada para o exercício de 2020 foi no montante de 125 milhões e foi realizado até o segundo quadrimestre de 2020 o total de despesa no montante de 85 milhões, R$1.457,73. Então, desse total de despesa, o montante de despesa corrente projetado para o exercício foi no valor de R$119.600.913 e foi realizado de despesa corrente um montante de R$82.025.361,11. Já a despesa de capital projetada para o exercício de 2020 foi no montante de R$5.351.637 e foi realizada despesas de capital no montante de R$2 milhões, realizada até o segundo quadrimestre, despesa de capital no montante de R$2.976.096,62. Então, foi projetada também despesa para reserva de contingência no montante de R$47.450 e nada foi realizado até o segundo quadrimestre do exercício corrente. Então, da receita, da execução da receita, temos aqui o total de receita projetada para o exercício, 125 milhões, e foi realizada até o segundo quadrimestre de 2020, um montante de R$80.508.868,02. Então, de receitas correntes, foi projetado para o exercício de 2020 um montante de 120 milhões e 71 mil e foi realizado até o segundo quadrimestre de 2020 um montante de receita corrente no valor de R$79.687.517,46. Já a despesa de capital projetada para o exercício foi no montante de R$4.929.000 e foi realizada a despesa de capital até o segundo quadrimestre do ano corrente no valor de R$821.350,56. Então, aqui a gente faz um comparativo das principais receitas, né? Nos chama a atenção a arrecadação de receita tributária, no montante de R$11.311.524,10, que corresponde a 14,05% de toda a receita, do total das receitas principais, né, arrecadada até o segundo quadrimestre. Isso muito se dá por conta da energia eólica, né, que tem no município, a arrecadação em virtude do funcionamento dessas torres. Temos também, como ênfase aqui, o FPM, foi realizado até o segundo quadrimestre o montante de R$14.995.276,78, que corresponde a 18,63% de toda essa receita principal que apresentamos no momento. Além do FPM, temos o ICMS também, que é bem relevante, a arrecadação, que até o segundo quadrimestre se comportou na monta de 10 milhões,
R$ 48.654,36, correspondendo a 12,48% do total dessa receita. E também temos o Fundeb, que na maioria dos municípios é bem relevante, né, por sua arrecadação, que até o segundo quadrimestre foi realizado um montante de R$ 21.489.206,02, que representa o percentual de 26,69% de toda essa receita principal que foi arrecadada até o segundo quadrimestre. Mais à frente, vamos falar sobre a receita corrente líquida, certo? Que é um importante indicador para o governo, pois dispõe a cada exercício para fazer frente às suas despesas. Ela é formada pelo somatório das receitas orçamentárias e subtraídas das receitas dedutoras para a formação do Fundeb. Então, ela é representada pela receita corrente líquida do mês em referência, que estamos falando em agosto de 2020, e os 11 meses anteriores, que se inicia lá em setembro de 2019. Por esse motivo, estamos aqui em 2019/2020. Então, o total dessa receita corrente líquida do período foi realizado no montante de R$ 118.144.289,25. Adiante, vamos falar da despesa com pessoal, que tem como base para o cálculo a receita corrente líquida, que tratamos no slide anterior. Então, a despesa com pessoal está lá prevista no artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o município não pode exceder os 70% da receita corrente líquida. No caso, o Poder Executivo não pode ultrapassar 54%, o Poder Legislativo não pode ultrapassar 6%. Então, a despesa com pessoal, a receita corrente líquida, no período, que representa um montante de R$ 118.144.289,25, e temos a despesa com pessoal no período, que se comportou no montante de R$ 58.712.159,04, que corresponde a 49,70% da receita corrente líquida, portanto, dentro do limite máximo permitido na Lei de Responsabilidade Fiscal. Adiante, vamos falar do duodécimo. O duodécimo que está previsto no artigo 29A da Constituição Federal. Lá está descrito que o total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos vereadores e excluídos os gastos com inativos, não pode ultrapassar os seguintes percentuais. Então, lá no inciso 1 desse artigo 29A, está lá descrito que é 7% para os municípios com população de até 100 mil habitantes. Então, o repasse do duodécimo para o exercício 2020, ele tem como base a arrecadação do exercício anterior. Então, foi arrecadado em 2019 um montante de R$ 58.886.243,96. O repasse calculado para o exercício 2020, o repasse anual, foi no montante de R$ 4.122.037,08. Já foi repassado até o segundo quadrimestre de 2018, o montante de R$ 2.757.515,45, que representa o percentual de 66,90% do repasse que foi projetado para o exercício. Agora vamos falar sobre a despesa com saúde. A despesa com saúde, o município deve aplicar no mínimo 15% da sua receita própria, certo? Com gasto na saúde. Então, a Lei Complementar 141, ela reitera lá no artigo 7º que os municípios dos distritos federais aplicarão anualmente em ações de serviço público de saúde no mínimo 15% da sua arrecadação. Então, aqui a planilha de aplicabilidade da saúde, né, no município de Centro-Sé até o segundo quadrimestre. Então, temos aqui uma arrecadação até o segundo quadrimestre, no montante de R$ 41.642.100,72. A aplicação mínima deveria ser R$ 6.146.315,11. Porém, o valor aplicado com recurso próprio foi no montante de R$ 5.279.490,91, que corresponde a 12,68% de toda a arrecadação própria até o segundo quadrimestre. Isso quer dizer que está abaixo do limite previsto na legislação, porém, nesse quesito é importante salientar que o município ele recebeu uma verba
apesar da gente estar falando sobre uma pandemia do coronavírus, onde afeta diretamente a saúde pública, mas os municípios receberam uma arrecadação de recurso vinculado da saúde, um montante muito relevante, numa fonte vinculada, que é a fonte 14, e não representa neste índice que é previsto na legislação. Certo? A obrigatoriedade do município é de cumprimento até o final do exercício e as medidas já estão sendo tomadas para a sua regularização. Para até dezembro desse ano estar com o índice dentro do limite estabelecido na legislação vigente. As despesas com o Fundeb. Então, vamos lá. O Fundeb é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. É o fundo criado para juntar os recursos das esferas governamentais e proporcionar o crescimento e uma nova distribuição dos investimentos na educação. A lei do Fundeb é a Lei 11.494, de 2007, e ela prevê lá no artigo 22º que pelo menos 60% dos recursos anuais totais dos fundos serão destinados para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na rede pública. Então, essa é a planilha de aplicabilidade do Fundeb. Então, foi arrecadada até o segundo quadrimestre de 2020 o montante de R$ 21.498.206,02. A aplicação mínima para o Fundeb girou em torno de R$ 12.893.523,61. Porém, o município aplicou até o segundo quadrimestre um montante de R$ 18.796.925,33, que representa 87,47% de toda a arrecadação no segundo quadrimestre de 2020, né? Que representa 87%, portanto, superior ao percentual previsto na legislação do Fundeb, que é de 60%. Então, está bem acima, vem cumprindo com a sua obrigação. Adiante, temos a despesa com a educação, que é o MDE, que é a manutenção do desenvolvimento do ensino. A manutenção do desenvolvimento do ensino. Os municípios possuem um grande desafio todos os anos, pois precisa gastar com responsabilidade no mínimo 25% da receita resultante de impostos e outras receitas constitucionais e legais. Então, é um índice constitucional, está lá no artigo 212, onde a União aplicará anualmente nunca menos que 18%, e os estados, o Distrito Federal e os municípios, 25% no mínimo da arrecadação resultante de impostos, compreendidas e provenientes de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a despesa com a educação, até o segundo quadrimestre de 2020, teve aqui uma arrecadação de R$ 58.291.965,66. A aplicação mínima girou em torno de R$ 26.180.318,61. O valor aplicado até o segundo quadrimestre de 2020 foi no montante de R$ 26.962.351,69, que representa 25,75% de toda a arrecadação no segundo quadrimestre de 2020 e, portanto, superior ao limite que está estabelecido na Constituição Federal. O resultado primário. O resultado primário é definido pela diferença entre as receitas e as despesas do governo, excluindo as contas, excluindo da conta as receitas e as despesas com juros. Então, no caso, a diferença positiva, você tem um superávit primário. Caso seja negativa, tem-se um déficit primário. Então, o resultado primário do município de Centro-Sé, eu vou fazer uma apresentação de forma sintética, onde eu vou apresentar aqui o total das receitas fiscais e os totais das despesas fiscais. Então, o total da despesa fiscal foi no montante de R$ 80.252.626,83. Em contrapartida, o total das despesas fiscais foi no montante de R$ 84.472.724,22. Então, temos um déficit primário até o segundo quadrimestre no montante de menos R$ 4.220.097,39. Nesse momento,
eu tenho que explicar um pouco sobre o porquê desse déficit primário. Durante a execução do exercício, foi percebido que houve um grande aumento na despesa primária corrente em virtude de pagamentos de precatórios. Então, o município, até o segundo quadrimestre de 2020, ele acabou tendo que ter um dispêndio financeiro para pagamento de precatórios, certo? Durante esse período, o que ocasionou esse resultado primário. Então, houve esse disparate, de fato, em virtude dessa questão judicial, né? Os bloqueios judiciais que aconteceram durante o exercício. Ok? Então, adiante, temos aqui as dívidas, que inicialmente vamos falar da dívida consolidada, está lá no artigo 29 da Lei de Responsabilidade, que é o montante total apurado sem duplicidade das obrigações financeiras do ente, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios e as realizações de operações de crédito para amortização em prazo superior a 12 meses. Então, aqui, vamos calcular agora a dívida consolidada líquida, certo? Então, temos aqui a dívida consolidada bruta, é sempre um comparativo entre o final do ano anterior em relação ao segundo quadrimestre de 2020, que é a audiência pública que nós estamos apresentando, que é referente a esse segundo quadrimestre. Então, a dívida consolidada bruta, em 31/12/2019, ela se comportou no montante de R$ 53.785.777,60. Para o cálculo da dívida consolidada líquida, nós temos que reduzir o saldo de bancos e somar o resto a pagar processado que ocorreu naquele período. Então, o saldo de bancos em 31/12/2019 girou em torno de R$ 4.663.033,02 e o resto a pagar processado no dia 31/12 foi no montante de R$ 6.230.223,61. Então, em 31/12/2019, foi calculada uma dívida consolidada líquida no montante de R$ 53.785.777,60. Já em 31/8/2020, essa dívida consolidada bruta, ela se comportou no montante de R$ 46.678.589,91. Calculando agora a dívida consolidada líquida, que temos que subtrair o saldo de bancos, que em 31/8/2020 se comportou no montante de R$ 3.465.765,93, e somando, agregando esse valor, o saldo de restos a pagar processado, que está inscrito ainda em 31/8/2020 no montante de R$ 1.571.207,36, nós temos aqui uma dívida consolidada líquida em 31/8/2020 no montante de R$ 44.784.031,34. Agora vamos para o resultado nominal, que nós vamos ter como base justamente a dívida consolidada líquida, que calculamos no slide anterior. O resultado nominal é a variação da dívida consolidada líquida. Esse resultado indica enquanto a dívida aumentou ou reduziu, né, no exercício ou num período determinado de tempo. Nesse caso, a gente está falando do segundo quadrimestre de 2018, então a gente vai ver o comportamento desta dívida, deste resultado nominal a seguir. Então, como dito nos slides no slide anterior, né, a dívida consolidada líquida em 31/12/2019 se comportou no montante de R$ 53.785.777,60. E em 31/8/2020, essa dívida consolidada se comportou em R$ 44.784.031,34. Então, primeiramente, vamos fazer um comparativo sobre o percentual que foi definido pelo Senado Nacional, que é de 120%. A dívida consolidada líquida, ela não pode ser superior a 120% da receita corrente líquida. Então, trazendo a realidade de 31/12/2019, a receita corrente líquida foi no montante de R$ 107.549.346,18. Então, a dívida consolidada líquida
correspondeu a 50,01% da receita corrente líquida. Então, finalizou 2019 dentro do limite estabelecido pelo Cenário Federal, que é de 120%. Já em 31/8/2020, a dívida consolidada líquida, ela representou o percentual de 37,91% da receita corrente líquida, que no dia 31/8/2020, a receita corrente líquida representou um montante de R$ 118.144.289,25. E, para finalizar a questão do resultado nominal, o resultado nominal ele se deu positivo em R$ 9.1.746,26. Isso quer dizer que o município conseguiu reduzir sua dívida, pagar boa parte de sua dívida neste período. Um reflexo muito grande, que foi o que atingiu diretamente o resultado primário, foi o pagamento de precatórios, que foi um valor superior a 5 milhões. Então, isso gerou um impacto direto no resultado nominal também, pois o precatório faz parte dessa dívida consolidada líquida do município. Então, todos os dados que foram extraídos para esta apresentação está disponível no portal da transparência.com.br/prefeitura/Centro-Sé. Também está disponível no e.tcm.ba.gov.br, lá na consulta pública do Tribunal de Contas. Além disso, todas as documentações físicas também estão na Prefeitura de Centro-Sé, caso seja necessário ou exista a necessidade de análise documental, pode ir na Prefeitura e terão acesso, a população tem acesso a essas informações. E eu agradeço a atenção de todos, certo? Esse é o meu telefone, ele também é o WhatsApp, e o meu e-mail, que eu deixo disponível para, se ficou alguma dúvida ou alguma obscuridade na apresentação, para que eu possa estar sanando essa dúvida das pessoas que vão estar assistindo essa audiência, certo? Estou à disposição para estar sanando. E eu agradeço a todos novamente e até a próxima.